Sobre isso, vamos ao nosso quadro de toda quarta-feira aqui. Vamos a mais uma edição do Xadrez Político. Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Estamos com um projeto desde o começo do ano do nosso Xadrez Político, entrevistando personalidades da política de Araçatuba. Nesse ano eleitoral, em outubro, teremos eleições e toda quarta-feira aqui na Cultura, começamos na Nova Brasil, mas depois migramos para a Cultura, entrevistando personalidades da política local. Já entrevistamos todos os pré-candidatos a prefeito e todos os pré-candidatos a vice, além de outros pré-candidatos a vereador e outras personalidades. E faltava a dona Marionice Zucon, anunciada como pré-candidata a vice na chapa do Lucas Zanata. E gentilmente aceitou nosso convite, está aqui nos estúdios da Cultura para conversar com a gente. Bom dia, dona Marionice, prazer recebê-la aqui nos estúdios da Cultura. Bom dia, José Walter, bom dia a toda a sua audiência e o prazer é todo meu. Estou muito feliz por estar aqui hoje diante de ti, para que a gente possa expor as nossas ideias. Dona Marionice, então a senhora aceitou o desafio de disputar uma eleição e ser pré-candidata a vice na chapa do Lucas Zanata? Aceitei. Vamos começar a nossa conversa, sempre começo as nossas entrevistas aqui, para que o entrevistado se apresente a quem não conhece. Muita gente conhece a senhora, mas muita gente também não. A senhora é mineira. Mineira. Sou mineira, sou filha, neta, nasci lá, sou genuína. E veio para Araçatuba quando, de que forma para cá? Na década de 60. Por quê? Eu vim para cá, eu vim como doméstica na casa dos fazendeiros, que o papai trabalhava na fazenda deles. E eu fui muito cedo trabalhar de doméstica e vim para cá com eles. Mas a senhora já veio para Araçatuba? Vim para Araçatuba. Com quantos anos? Eu tinha 13, 14 anos. Veio para Araçatuba para trabalhar? Quando eu vim para Araçatuba, eu saí de lá trabalhando com eles. Eu fui morar nesse emprego muito cedo, eu tinha 8 anos de idade. Com o intuito de estudar, eu fui para lá. E então eu fui doméstica até me casar, na verdade. Mas aí a senhora casou aqui em Araçatuba? Casei aqui em Araçatuba. Constituiu família aqui depois? Eu casei, hoje eu tenho 53 anos de casada. Meu esposo, Pedro Zucon, tenho 2 filhos e 3 netas. E aqui em Araçatuba, chegando aí aos 14 anos, é isso? Aqui, constituiu família aqui e iniciou os estudos aqui em Araçatuba? Eu comecei a estudar, eu fui alfabetizada, na verdade, comecei com 14 anos. E depois... Então só quando veio para Araçatuba? Só quando eu vim para Araçatuba. Porque não tinha como. Morava em fazenda, então ficava na fazenda, ficava na cidade. Não tinha como firmar uma escola. E aqui foi para morar em fazenda também ou morava na cidade? Meus pais na fazenda e eu aqui. Eu morava na Luiz Pereira Barreto, 240. Tá. E aí logo casou ou não? Eu casei aos 19 anos, 18 para 19 anos. Me casei, tive meus 2 filhos e depois eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar e trabalhar. Eu trabalhava nas empresas terceirizadas, faxina. Fiz faxina em vários órgãos públicos aqui em Araçatuba. Então, eu cuidava dos filhos, tinha meus filhos, minha casa, meu esposo, e ajudava trabalhando e estudando à noite. E em que momento dessa trajetória a senhora ingressou no curso de Direito? Porque a senhora fez Direito depois. Fiz Direito porque quando eu estudei, Zé Walter, meu sonho era... Ainda não era, é continuar aprendendo, estudando, trabalhando. E eu voltei para a escola, mesmo com os filhos, marido, casa, tive muito apoio da minha família, toda a minha família. Eu voltei a estudar e prestei um concurso no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E eu assumi aqui em Araçatuba. Aqui em Araçatuba, na época, em 87... Quando eu entrei no tribunal, era a primeira junta de conciliação na Fernando Costa. Eu fui trabalhar... nem era fórum na época. Nem era fórum. Depois que foi aberto a segunda, e aí virou fórum, fomos para São Paulo e etc. Aí, como meu sonho era estudar, eu fui estudar. Prestou o concurso primeiro. Então. Primeiro, prestei o concurso. Eu terminei o 2º grau
e comecei a fazer concurso. Eu fui aprovada em 3, mas escolhi a Justiça do Trabalho. E iniciei a trabalhar e fiz direito aos 48 anos, eu colei grau de direito. Aos 48. Aos 48 anos de idade. E depois, mesmo trabalhando, eu fiz 5 pós-graduação. 5. Dona Marionice, então a senhora trabalhou a partir de que ano na Justiça do Trabalho? Começou? 1987, 13 de março de 1987. Trabalhei 23 anos. Ingressou na Justiça do Trabalho. Em que cargo? Eu entrei no cargo mais baixo do tribunal, que era agente de portaria. Mas lá eu prestei um outro concurso, mesmo no tribunal, e passei a técnico judiciário. E reuni condições, aposentei em 2010 como diretora do Fórum. Tá, então nessa trajetória toda, a senhora teve um longo trabalho ali exercido na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Que, imagino, contribuiu bastante na formação da senhora e imagino que presenciou muita coisa nesses anos todos, vendo muitos casos na Justiça, vendo a Justiça, o julgamento, o trabalho feito lá. Já lá na Duque de Caxias ou não? Nós começamos na Fernando Costa, fomos para a Rua São Paulo, 728, e depois para Duque de Caxias. Certo. Depois disso, dona Marionice, a senhora aposentou quando? Em 2010. E aí a senhora começou esse trabalho, depois a senhora tem uma longa trajetória com trabalho voluntário, mas esse trabalho voluntário começa com a aposentadoria ou não? Não, o meu trabalho voluntário, ele intensifica com a aposentadoria, porque eu sempre fiz o voluntariado, mesmo trabalhando. Eu fui voluntária no Ritinha Prates, há muitos anos antes de ser o Hospital Ritinha Prates. E no Hospital Santa Casa, eu fui voluntária desde 2004, na época que existiam as enfermarias. E eu, como o meu horário no fórum era às 11, eu entrava, ia primeiro para a Santa Casa e ajudava. Ajudava, cortando as unhas, servindo uma alimentação para quem não tinha condição, num banho, enfim. Eu fazia esse trabalho voluntário e continuei. Permaneci na Santa Casa até agora, com relação à última administração que saiu. Tá. Eu trabalhei lá até 2012. As freiras, as irmãs de caridade saíram da Santa Casa e eu assumi a coordenação da Pastoral da Saúde lá. Nessa minha trajetória como coordenadora dessa pastoral, nós tínhamos um grupo de 36 agentes que dava assistência todos os dias, fazendo visita, fornecendo material de higiene, roupa, porque ali na Santa Casa, Zé Walter, a gente não tem noção da demanda, da necessidade das pessoas que vêm, não só de Araçatuba, mas as pessoas de fora, sim, que vêm de ambulância e necessita de um recurso, ou seja, uma troca de roupa, uma escova de dente. Então, aí entrava o nosso trabalho. E, paralelo a esse, eu não ficava só dentro da Santa Casa. Eu saía passando o Pires fora também, nos órgãos públicos, na Justiça do Trabalho, com as multas que eram encaminhadas para lá para ajudar, no Ministério Público do Trabalho, enfim, não era um trabalho focado só lá dentro da Santa Casa. Tá. E efetivamente, dona Marionice, na diretoria da Santa Casa, a senhora ingressou quando? 2019, eu recebi o convite que eles estavam precisando de uma pessoa para compor a diretoria e, por me ver lá, todos me conheciam e conhecem. Do trabalho voluntário. Do trabalho voluntário, eles me convidaram. Confesso que a princípio eu fiquei receosa, não sabia o que dizer. Porém, eu nunca rejeitei um desafio na minha vida. Eu sou uma mulher que tenho muita fé em Deus. E se Ele me deu a oportunidade e a condição de trabalhar, eu nunca neguei isso. Até porque sou cristã
E eu acho que viver o evangelho é isso. E aí- E aquilo eu aceitei e fui ser tesoureira da Santa Casa. Tesoureira da Santa Casa. E imagino que foi um trabalho, exerceu um trabalho e vivenciou muita coisa ali, fora certeza. aquele trabalho voluntário que a senhora já tinha vivenciado na Santa Casa, Com como certeza. tesoureira ainda mais. E nós passamos, e foi de conhecimento público, muitos problemas naquele período, inclusive com ações judiciais. A diretoria teve que sair da Santa Casa, uma nova atualmente assumiu, tivemos aquele evento lá no Unisalesiano, foi um pouco turbulenta aquela fase, e que essa diretoria que a senhora fazia parte teve de deixar, e agora tem uma nova diretoria atualmente na Santa Casa. Sim. Como é que, vendo hoje o cenário daquele momento, que conclusão a senhora tira daquilo tudo? Olha, o cenário é bem diferente. A dificuldade na Santa Casa, ela sempre existiu. E não é só a Santa Casa de Araçatuba, em todas as santas casas existe dificuldade. Porém, na nossa administração, o que nós tentamos fazer era colocar as contas em dia, abrir o crédito da Santa Casa, porque nós não tínhamos crédito de comprar uma caixa de fósforo, e partimos para o primeiro, pagar as contas, pagar médicos que não recebiam, pagar a CPFL, que era uma conta que já estava em execução, e fomos priorizando e abrindo as portas para que nós pudéssemos manter medicação, salário, os pagamentos em dia. Enfrentamos a maior dificuldade na Santa Casa com a pandemia, mas, graças a Deus, tudo bem administrado. A colaboração da iniciativa privada muito colaborou. Por isso que eu vejo que o pior período nós passamos ali dentro. E hoje eu não posso dizer com toda a razão, porque eu não estou vendo. Eu ouço, é diferente de ver. Aquilo que eu vi, eu falo sem medo de ser feliz. Que a senhora estava lá. Que eu estava lá, presenciei tudo. Então a senhora entende que foi uma boa administração naquele período que a senhora estava lá. No período em que eu estava, foi. Sabe por quê, Zé Walter? Porque, como eu te disse, nós não tínhamos crédito para nada. E quando nós saímos, os fornecedores oferecendo, querendo vender. Isso já eu não preciso me abrir e falar tudo para você, já é um grande passo. Os funcionários nunca ficaram sem receber. Nunca faltou medicamento. Já vista na época do Covid, que era geral a falta de medicamento. Mas a gente debruçou e conseguiu. Claro, com a ajuda não só do governo estadual, federal e da iniciativa privada. Mas foi assim um momento que nós administramos e deu muito certo. Positivo, então. Positivo. Eu sei que não a dona Maria Eunice, ela não era a administradora, a provedora da Santa Casa na época, então não era tesoureira só, então não tem nem responsabilidade sobre tudo aquilo. Mas tinham algumas outras acusações de funcionários na época que até geraram aquela saída da antiga diretoria. Mas então a senhora entende que foi uma boa administração aquilo que foi realizado à época. A administração foi boa. A saída, eu quero reforçar aqui que a saída foi por conta da Assembleia. Foi um posicionamento de não aceitar e querer anular a Assembleia que foi feita. E não foi por nada de errado. E quando você fala que eu não tinha responsabilidade, tinha sim. Não, mas eu digo, não muita, era... Não, muito eu por digo conta do dinheiro. Era eu que lidava com o dinheiro, então ali a minha responsabilidade era muito grande. Certo. Eu digo responsabilidade no seguinte sentido. A senhora não era a administradora geral da Santa Casa e não era a apontada, na época das acusações que surgiram, como o principal nome dos apontamentos. Não era a senhora. Deus, por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falo assim, eu tenho muita liberdade de falar olhando para o teu olho e falar em qualquer lugar. É por isso que eu estou dizendo legal. isso. Dona Maria Eunice, depois dessa fase, então a senhora não participa hoje da administração da Santa Casa, mas sim do plano Santa Casa Saúde. Sim, eu continuei. E atualmente ainda? Atualmente. Até 2025 eu estou
diretora administrativa financeira do Plano de Saúde da Santa Casa. Certo. Dona Marionice, agora passando, já contada a história, vamos à parte política, então. Vamos lá. A senhora já foi filiada, pelo que li, a partido político. A senhora hoje está no PL, mas não é a primeira vez que a senhora é filiada a um partido político. Eu filiei ao PV. Quando? Na época do Lucas, quando ele assumiu. Ah, então sempre com o Lucas Zanata. Com o Lucas Zanata. Quando? Em 2016? 17. 17. A convite do Lucas, então. Não, ele nem me convidou. Foi de livre e espontânea vontade, por identificar com o trabalho e o partido. Mas como foi isso lá em 2017? Em 2017 então? ele me convidou, com Vamos muito lá. prazer, nasceu ali a nossa amizade. Vamos lá. Ele me convidou para estar indo na Câmara, no gabinete dele, que ele queria conhecer, e o meu trabalho. Por que eu fazia tudo aquilo, como fazia, e o que eu pretendia continuar fazendo e tudo mais, inteirar-se do meu trabalho. E aí nasceu a nossa amizade, porque ele sempre me aconselhou, a gente trocava ideias, ele sempre falava, e se a senhora fizer assim, se for atrás disso, poderia ajudar? Como seria o lado mais fácil? Sabe, com a visão política que ele tem, ele me cativou, Zé Walter. Lá em 2017. Lá em 2017. Nessa conversa que vocês tiveram, ele já chamou a senhora com a intenção de que a senhora se filiasse ao PV? Não. Não, porque ele ficou sabendo que eu me filiei depois. Ah, a senhora nem contou pra ele? Não. Ah, entendi. E aí a senhora se filiou ao PV, mas já com a intenção de ser candidata a algo? Não tinha essa pretensão. Eu fui pensar e decidir quando ele me fez o convite agora. Nas eleições de 2020, então, a senhora era afiliada ao PV, mas Lucas foi candidato. Foi candidato, mas eu não participei. Eu tive convite de outros partidos. Em 2020? Em 2020. Quais partidos? Eu tive convite do Rodrigo do Araguá. Do Rodrigo, na época, estava com o Flávio Salatino, se não me engano. Isso, exatamente. Eles me convidaram, inclusive foram lá na Santa Casa. Eles não, ele. Para sair como candidata a vereadora. Vereadora. E a senhora não aceitou por quê? Porque eu estava envolvida ali na Santa Casa e eu falei, não, eu assumi, eu tinha um prazo para cumprir com a diretoria. Eu a senhora assumi. Queria terminar, claro. Na minha vida eu sempre gostei de fazer tudo certo. Então, prevaleceu o meu contrato, aspas, não é contrato, mas ali com a diretoria. E seria até 2021. E, dona Marionice, nessa época, em 2020, não havia, então, nenhuma conversa com o Lucas? Não, de política? Isso. Não, a nossa conversa era de amigos. De vez em quando passar, tomar um café, saber como que estava tudo bem, família. Nós somos muito de conversar sobre família. É uma amizade que eu tenho já de muito tempo com a família dele, né? Não é agora. Passadas as eleições de 2020, então, nós vamos nos aproximando das eleições de 2022, que o Lucas foi candidato a deputado. Foi. Nessas eleições... antes, em 2020, apesar da senhora não ter saído candidata pelo PV, e apesar de ter recebido o convite, a senhora participou ainda aqui nos bastidores pelo PV de algumas articulações? Ajudou de alguma forma? Não, somente votei. Não ajudou nada. Em 2022, alguma conversa, alguma ajuda em bastidor de alguma coisa? Não. Também não? Também não. Então agora a gente passa para as eleições de 2024. Pois Quando surgiu o convite, essa troca de partido, como essa história para as eleições começou? A troca de partido já é sabido que foi Sim. por conta dele. Ele procurou a senhora? Não, Ah. foi uma decisão minha. A senhora foi atrás do Lucas? Não, eu não fui atrás, eu troquei de partido, porque ele trocou de partido, eu troquei de partido. Então ele procurou a senhora? Mas quem? não pedindo, não, é coisa minha, espontânea minha. Tá, mas alguém conversou com alguém? O Lucas veio até a senhora, dona Marionice? O convite surgiu de quem? O convite surgiu depois da minha filiação. E a senhora resolveu trocar do PV pro PL por quê?
Zé Walter, eu preciso te falar que está ficando uma lacuna aí. Antes de me filiar ao PL, eu me filiei no Novo. No Novo. Tá, então a senhora saiu do PV. Saí do PV, me filiei no Novo e depois do Novo eu fui para o PL. Quando a senhora saiu do PV? Foi quando eu filiei no Novo, foi o quê? Data. Mais ou menos. Começo do ano passado. Começo do ano passado. É. E por que a senhora decidiu ir para o Partido Novo? E sair do PV, no caso? Porque eu tive uma conversa com o pessoal do Novo, inclusive um amigo. E ele, quando ele começou a falar do partido, eu falei, seria uma boa, né? Eu gostei da... Sim, sim. Mas... Quem foi? O Estélios Fícares? Não, foi o Neto. O Neto é o meu amigo. Ele é filho do seu Cláudio Honor, que trabalhava comigo. Da diretoria da Santa Casa. Casa. Ele que convidou a senhora, apresentou o Partido Novo. Isso. E a senhora gostou do que ele falou do partido? Gostei do que ele falou. Foi uma conversa de um café. E aí ele apresentou o partido, e nessa época que ele te apresentou o Partido Novo, já com a intenção de levar a senhora para uma disputa eleitoral? Não foi aberto no primeiro dia, mas ficou percebido Nas que entrelinhas. havia essa intenção. E a senhora já com essa vontade, na época, pode ser que no ano que vem? Aí começou a amadurecer a ideia, mas surgiu outros candidatos também, que foi atrás de mim. E em casa, dona Marionice, as conversas com as filhas, com o esposo? Com o filho, a filha, o esposo, os irmãos. A conversa de início, para mim, foi quando eu recebi o convite do Lucas. Eu confesso que, ao mesmo tempo de lisonjeada, eu fiquei temerosa, porque eu não esperava que fosse para ser a vice-prefeita. Então, eu pedi um tempo exatamente para isso, para conversar com a minha família, com meus filhos, meus irmãos e mãe, porque eu sou muito família, e eu tenho mais 6 irmãos aqui em Araçatuba, e nós não fazemos nada sem consultar um ao outro. E aí, todos me apoiaram, eu pedi um tempo para pensar, e pensei mesmo, e não só pensei, como coloquei em oração também, e aceitei. E quando foi esse convite do Lucas? O convite do Lucas foi 2 meses antes de eu aceitar. Do anúncio? Do anúncio. O anúncio do foi anúncio em maio? foi em maio, quer dizer, foi em... Março. Março, abril, maio, por aí. Tá. Então Porque foi... ele teve várias vezes em casa, nós conversamos, trocamos ideia, eu quis entender qual era o projeto, qual era a proposta. E a senhora já estava no PL? Nessa época ou não? A mudança se deu por conta disso. Aí eu me filiei no PL. A senhora mudou para o PL para ser candidata? Candidata, ser a vice do Lucas. E aí a senhora falou o que para o Neto? Já que tinha... Eu fiz a carta. Mas conversou com o Neto a respeito dessa... Fiz a carta e falei para ele que não dava e saí com o Lucas. Tá, eu quero saber mais a respeito dessa mudança da dona Marionice pro PL e também essa ida dela para essa disputa eleitoral como pré-candidata a vice-prefeita, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Tem muita gente na nossa live mandando mensagem aqui no Facebook, no YouTube, muita gente realmente acompanhando a nossa entrevista. A gente faz um rápido intervalo na Cultura FM. Já tem mais bate-papo com dona Marionice Zucon, pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Lucas Zanata para as eleições de 2024. A Cultura FM, Grupo Tati de Comunicação, a gente volta já com o nosso xadrez político. Sai na frente! Cultura FM, Jornal de Verdade. Sai que o serelepe é chapa quente! A
Atenção papais e mamães, o Colégio Nossa Senhora Aparecida está com matrículas abertas do maternal ao ensino médio. Não perca essa oportunidade de garantir uma educação de excelência e um futuro brilhante para o seu filho. Agende uma visita agora mesmo e venha se encantar pela nossa infraestrutura moderna e proposta pedagógica inovadora. Para mais informações, ligue no 3609-6609. Colégio Nossa Senhora Aparecida, forte nos resultados, competente na formação. Você, servidor municipal de Araçatuba, que ainda não fez a sua adesão ao Plano de Saúde Ambulatorial da Santa Casa Saúde, faça agora mesmo sua adesão sem carência até o dia 31 de julho com a mensalidade subsidiada pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. E para os dependentes, a mensalidade é de apenas R$ 121. Mais informações, procure o Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais da região. Cisema, sempre ao lado do trabalhador. A Ferreira Engenharia apresenta o Ferreira Downtown. Estúdios de alto padrão de 33 metros quadrados, na melhor localização de Araçatuba, ao lado da Avenida Brasília. Ideal para investir com projeção de rentabilidade acima de 1,5%. 8 opções de plantas. Área comum entregue 100% equipada e mobiliada. Áreas verdes, reuso de água e usina solar. Venha comprar o seu estúdio de alto padrão na Avenida Brasília. Lançamento dia 27 de julho no New York Tower. Ferreira Engenharia. A inovação está em nosso DNA. Não é brincadeira. Esgoto não é lixeira. Nunca jogue óleo de cozinha na pia. Procure sempre guardar o resíduo em garrafas e fazer a destinação correta. Em contato com a rede, o óleo vai se acumulando e cria uma barreira que dificulta o escoamento do esgoto, além de contaminar o meio ambiente. Fique atento. GS Nima Samar. Nosso presente é o seu futuro. Samar. Cultura FM. Tá todo mundo ouvindo. A Ótica Visão tem 9 lojas para melhor atender você. Os melhores profissionais do mercado, as mais variadas marcas. A Ótica Visão espera por você. Ótica Visão, vem visando sempre o melhor pra você. Venha conhecer a Ótica Visão. Ótica Visão, lojas em Araçatuba, Birigui e Valparaíso. Há sempre um brilho nos olhos de quem conhece. Ótica Visão. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora é SC Saúde, com pronto-socorro, ala de internação e sala no centro cirúrgico exclusivos, laboratório e ambulatório próprios e uma ampla rede credenciada em nossa região, com mais de 800 credenciados. E, além disso, está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil com uma equipe multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Plano SC Saúde, 3607-2720, Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Na Cultura FM, dicas para o seu pet. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento, Clínica Veterinária Lindo Araújo. Segundo uma pesquisa da Universidade de Harvard, podem existir mais de 400 espécies de bactéria na boca dos cães. Quando um cão lambe o rosto ou a boca do ser humano, além das bactérias, ele pode transmitir vírus ou fungos. Por isso, não é recomendado que você deixe seu animalzinho lamber essas áreas. Toda a atenção com hábitos de higiene é fundamental para evitar qualquer problema. Dicas para o seu pet, com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento, Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Oftalmologia, cirurgias, vacinas, endoscopia, raio-x, ultrassonografia, Rua Porangaba 800. A Arapark orienta e sugere a seus usuários baixar o aplicativo Digipare para adquirir o seu ticket de estacionamento. Além de respeitar o distanciamento social, é seguro, prático, econômico. Ele avisa quando o tempo está encerrando e devolve o troco digital após debitar exatamente os minutos de uso da vaga, respeitando o tempo mínimo de meia hora. Venha para o Digipare, a maneira mais fácil e econômica de estacionar. Agora é a hora. Vestibular dos cursos tradicionais Unisalesiano Araçatuba. Inscrições abertas. Vagas remanescentes para você já iniciar seu curso em agosto. Verifique as vagas disponíveis acessando o site unisalesiano.com.br. Prova online. Venha estudar em um centro universitário nota 5 do MEC. Nota máxima de qualidade em ensino.
Unisalesiano Araçatuba, multiplicando sonhos. Acesse o nosso portal dhmais.com.br/Aracatuba. Muita informação e, claro, o nosso som. Cultura FM. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Estamos de volta com o quadro Xadrez Político aqui na Cultura FM, manhã de quarta-feira, hoje dia 24 de julho de 2024. Estamos de volta aqui com o nosso Xadrez Político, recebendo a dona Maria Eunice Zucon, pré-candidata a vice-prefeita na chapa do Lucas Zanata. E a gente continua o nosso bate-papo a respeito das eleições desse ano. Dona Maria Eunice, a gente parou no bloco anterior, no ponto em que a senhora dizia que recebeu o convite do Lucas Zanata para ser pré-candidata a vice-prefeita, conversou em casa e aceitou o convite. Nessas conversas aí com o Lucas Zanata, ele te apresentou as propostas de governo e tudo mais, e o que atraiu a senhora a compor a chapa com o Lucas? Saúde. A saúde? Principalmente. Mas as propostas As propostas que ele tem para a saúde. E quais foram? Araçatuba. Você sabe que a saúde ela está muito ruim. Ela pode ser melhorada. E o objetivo do Lucas, uma das propostas primeira dele, é melhorar a saúde em Araçatuba. Como? Aqui nós podemos, eu vou enumerar uma das situações que tem que ser urgentíssima. Abrir as 2 UPAs, abrir o que foi fechado. As 2 UPAs, Morada e o Moarama. E o Hospital da Mulher voltar a ser o que ele foi projetado e construído para ser. Voltar a ser o hospital, sabe por quê? Ali é um prédio muito bom, e ali tem 4 salas cirúrgicas. E Araçatuba demanda de um outro hospital para ajudar. Ampliar o horário de atendimento nas UBS. Colocar os médicos para atender a parte de ginecologia, o pediatra e tantas outras coisas que tem que fazer na saúde. Essas são aquelas que é urgentíssima. Dona Maria Eunice, a senhora foi diretora financeira da Santa Casa e tesoureira hoje do Plano de Saúde. A senhora sabe que para tudo isso a gente precisa de dinheiro. Hoje a prefeitura ela destina mais do que o que é previsto em lei para a saúde de Araçatuba. E mesmo assim, é o famoso enxugar-gelo, a gente não consegue atender a demanda. A demanda da saúde, em qualquer lugar do Brasil, sempre vai faltar. Sim, eu disse. E a senhora na Santa Casa deve ter vivenciado isso muito. Com certeza. Como fazer diante dessa situação? Não tem dinheiro, claro. Se fosse possível a gente ter médico aí em cada esquina, seria ótimo. Mas numa situação de não ter dinheiro para isso. Olha, José Walter, eu digo assim, de propostas que sejam factíveis. Sejam possíveis de serem concluídas. Sim, eu sei que a função do prefeito é buscar, da administração municipal, é buscar recursos. E nós temos aqui em Araçatuba o privilégio de ter a Faculdade do Unisalesiano, nós temos a Unip e a FEA. Nós precisamos, eu acredito, como você disse da falta do dinheiro, fazer um convênio com os estagiários, porque elas precisam da saúde, assim como a saúde precisa dela. É o primeiro passo. E depois, você disse bem no início da nossa conversa, pé para que te quero? Andar, buscar os recursos. Porque
Você sabe que a política, e é por isso, é uma das razões pela qual eu estou aqui, a política é o único meio de você conseguir dar assistência, principalmente em todas as áreas, principalmente a saúde, porque aqui nós estamos falando do bem maior, que é a vida. E aí, ir atrás de emenda, com deputado, mesmo em São Paulo, como lá no DF. Nós não podemos parar, esperar que vem. E temos que mostrar as dificuldades. Nós estamos trabalhando com um superávit que não consegue. Tá bom, então mostra. Será que todo mundo sabe? Será que chegou às pessoas certas que pode ajudar? Eu vou te dar um exemplo. As emendas do Salles, destinada para a Santa Casa. Chegou? Não chegou. Mas vai chegar. Eu não sei se antes da eleição. Então não chegou ainda. Mas que vai chegar, vai. Sabe por quê? Porque eu tenho a relação, eu recebi das mãos do Petrônio a relação de todo o equipamento que foi orçado para ser comprado com essa emenda. E digo mais, essa é a emenda mais fácil de trabalhar. Porque você trabalha, você não tem dificuldade de ficar ali prestando conta. Porque ela é carimbada, é impositiva, você compra, você escolhe, você orça, você faz um projeto do equipamento que você precisa. É claro que se você for fazer um projeto, você não vai fazer da penúltima geração, é da última. E aí você coloca e o dinheiro vem, paga, acabou. Então, é isso que precisa. Eu vejo que é isso que está precisando. É pôr o pé no caminho. E vou te dar um exemplo que eu fiz na época da Santa Casa. Eu peguei 38 ofícios, mostrando a necessidade, o atendimento, o gasto, o que recebia na Santa Casa, e fui na vaga do idoso pela Reunidas, na Lesp em São Paulo, e fui de gabinete em gabinete. A maioria nem conhece onde fica Araçatuba. Onde fica isso? Mas aí não está um grande problema, dona Marionice, de não termos deputado aqui da nossa região? Nós não temos deputado. Mas por que nós não temos deputado? A gente... Tá aí um exemplo. A gente elege deputados que não são daqui da nossa região. A gente vota. A senhora citou o Salles, ele não é daqui da nossa região e destinou. Mas recebeu uma grande votação daqui. Ele destinou, não chegou até agora, mas destinou dinheiro aqui, deve vir para cá, e que bom que destinou. Mas a gente vota em deputados que não são aqui da nossa região. Enquanto Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto vota em deputados da região que destinam dinheiro para a região, Araçatuba continua votando em deputados que são de outros lugares e que não mandam nada para cá. Essa colocação sua, eu vou dizer para você. Será que não está faltando o que eu acabei de falar? De ir atrás, mostrar a necessidade de Araçatuba, para que alguém se envolva com a demanda aqui de Araçatuba, ajudar, e numa contrapartida, numa transparência de prestação de conta, essas pessoas começam a trabalhar e os araçatubenses eleger um deputado? Mas aí não é uma questão urgente, não se resolve assim que entrar na prefeitura. Óbvio, não é assim. E até porque a gente já sabe que se lá estivermos, a gente vai ter dificuldade, porque esse primeiro ano nós vamos trabalhar com o orçamento que foi... agora do prefeito que sai. A gente sabe disso, tem conhecimento disso. Mas a gente não pode achar que, porque não temos um deputado, porque nós não temos condição de manter uma saúde adequada com a nossa população, deixar que aconteça o que está acontecendo. É começar a contar números, pegar a média de outra cidade, de outros estados, e fazer a comparação, porque nós estamos lidando com vida. E não é a forma, eu sei que morrer, você morre no hospital, morre na UPA, morre em casa, mas é o jeito que é tratado. As pessoas que vêm uma, vêm duas, vêm três, vêm quatro e morrem. Então, Zé Walter,
isso é urgente, urgentíssimo. A própria para anteontem. A própria isso. questão da Santa Casa, que a senhora deve conhecer muito bem, é questão do Estado, é mais do Estado, não é questão de prefeitura, mas veja só a dificuldade. O que vive a Santa Casa, as Santas Casas de todos os lugares. Olha a situação do IANSP. O IANSP lança edital, a Santa Casa não tem condição de... Quanto tempo já faz que os atendidos pelo IANSP não têm atendimento porque não há condição da Santa Casa atender? É impossível. A dificuldade da Santa Casa não é só com o IANSP. Com o Hospital da Mulher também não foi diferente. Quando levou o Hospital da Mulher lá para Santa Casa... Não foi diferente, a dificuldade era a mesma coisa, porque tinha gasto, onerou a Santa Casa. Então, os contratos precisam ser revistos, precisa ser trabalhado. Dona Marionice, além disso, então vamos seguindo aí que já vamos encaminhando aí para o final do nosso tempo combinado. Além a senhora disse aí que o que dessas tratativas com o Lucas, nós tivemos, a senhora é pré-candidata a vice nessa chapa com o Lucas Zanata. Existe a possibilidade, caso vocês venham a conseguir ganhar a eleição, de a senhora deixar o cargo de vice para ocupar alguma secretaria, por exemplo? A senhora já passou isso pela cabeça da senhora? O que aconteceu, por exemplo, no caso da Edna Flor? Edna Flor. Zé Walter, eu coloquei para trabalhar, eu me coloquei para o Lucas para ajudá-lo e para trabalhar. Então, seja onde for, em qualquer lugar que eu precisar, eu vou estar. Então a senhora admite essa possibilidade até eu admito, deixar... sim, eu não vou dizer que não está aberto, mas eu estou para trabalhar. Tá. Dona Marionice, além desse... a senhora se considera... A senhora hoje está no PL. Disse que deixou o Novo, apesar das conversas com o Neto que a senhora citou aqui. A senhora se considera bolsonarista? Eu me identifico com a ideologia dele. Se considera? Eu me considero. Se considera. Na vinda do Bolsonaro a Araçatuba, a senhora esteve aqui? Eu estive lá no aeroporto. Aliás, eu tomei café com os assessores dele dentro do galpão. Nós estivemos sentados na mesma mesa, oferecido pelo um capitão que estava nos atendendo lá, um cafezinho, e nós conversamos nos bastidores ali. E depois eles vieram para a BQN, eu fui para casa. Mas eu estive lá e muitas pessoas me viram, porque pela minha surpresa, quando eu saí, eles me gritavam, porque o lugar estava com muita gente e gritaram o meu nome, mas eu estive lá, tive a oportunidade, eu fui responsável de levar um presente que uma pessoa levou que estava do outro lado da cerca para entregar para ele, e eu coloquei o presente junto com as camisetas que ele ia receber na mão da Priscila e do Lucas, dei um abraço na Priscila e no Lucas, e eles foram para ir com ele e eu fui para casa. E a senhora, então, a senhora coaduna com tudo aquilo que o Bolsonaro ele fez ou defende. A senhora entende ideologicamente aquilo que o Bolsonaro sempre defendeu? Sim. Sim. Porque o princípio dele é família. Eu sou uma defensora da vida e da família. E eu só quero deixar nesse ponto, houve questões envolvendo a saúde, por exemplo, do Bolsonaro. Ele foi muito radical na questão da vacina, foi muito contra a vacina na época da Covid-19. A senhora, na época da Santa Casa, trabalhou muito nisso, deve ter visto muito a situação envolvendo a vacina. Nesse ponto, a senhora também defende aquilo que o Bolsonaro defendia à época, contrário, por exemplo, à vacinação. Foi muito incisivo nesse assunto. Não, ele foi contrário, mas eu me vacinei. Então, nesse ponto, a senhora é contra? Preciso falar? Não. Então tá. Dona Marionice, já vamos a 8h20. Tem muitos assuntos ainda, mas infelizmente o nosso tempo, muitas perguntas, inclusive, na nossa live para a senhora, mas a gente não vai ter condição de perguntar e passar todas elas para aqui, mas acho que já teve condição do eleitor e do nosso ouvinte ter condição de conhecer melhor a senhora aqui como pré-candidata a vice-prefeita.
Eu gostaria de deixar aqui um tempo à vontade à senhora, para que a senhora pudesse deixar o recado para o eleitor, para o ouvinte aqui da Cultura FM, à disposição para que a senhora mande a sua mensagem. A gente está deixando a mensagem aqui, um tempo destinado a todos que são entrevistados no nosso xadrez político. Fique à vontade. Obrigada, Zé Walter. Eu me dirijo agora para a sua audiência, dizendo que, se eleita for, eu estou disposta a trabalhar e lutar por uma Araçatuba melhor, porque eu ainda acredito nas pessoas, no ser humano. Eu acredito. E o trabalho faz parte da minha vida. É por isso que eu estou aqui. Então, eu convido a todos a olhar a minha história, a minha trajetória, e espero contar com a compreensão de todos, e, na dúvida, me perguntar. Eu estou disposta a atender, a ouvir, a conversar, e agradecer a todos por esse momento que ficou aqui conosco, embora muito pouco, mas já deu, como você disse. Foi uma hora. Como você disse, deu para eu te conhecer um pouco, e agradecer a todos mesmo de coração. Que Deus abençoe a todos com saúde. Entrevistamos aqui no Xadrez Político, a edição número 18 do Xadrez Político da Cultura FM, Dona Marionice Zucon, pré-candidata a vice-prefeita na chapa do Lucas Anata. Então nós já entrevistamos todos os pré-candidatos a prefeito, todos os pré-candidatos a vice, com exceção, eu estava me esquecendo, e a gente até citou durante a entrevista aqui, do Dr. Estélios Fícares, que foi o último anunciado aí. E quem não foi anunciado ainda foi o pré-candidato a vice do Cido Sério, que provavelmente deve ser alguém ligado ao PT. Assim que for anunciado, a gente vai, evidentemente, convidar. E mais próximo da eleição, aí sim nós iremos fazer as entrevistas com, então, os candidatos a prefeito. É a oportunidade de você, eleitor aí, que vai até as urnas em outubro para fazer a escolha para os próximos 4 anos aqui em Araçatuba. Oportunidade de todos aí para serem entrevistados, e você, eleitor, ter essa opção aqui na Cultura, tá bom? Agradecendo a Dona Marionice, ao Odair que tá aqui presente, você, desculpa o nome, Lucas também, que tá aqui da assessoria da Dona Marionice. A gente faz um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos falar bastante a respeito da situação em Birigui, as ações judiciais contra o prefeito de Birigui, ele que foi cassado pela Câmara, depois voltou com decisão liminar da Justiça. Vamos destrinchar estes assuntos para você aqui na Cultura FM. Rápido intervalo, a gente volta já já com o seu Jornal de Verdade. ZYD 852. Canal 238, Rádio Cultura de Araçatuba Limitada, 95,5. Estúdios, Rua Oswaldo Cruz, número 1, no centro de Araçatuba. Uma emissora do Grupo Tati de Comunicação. Cultura FM. Agora na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também, com Mônica Schoen Kaimen. Criança não namora. Para proteger nossas crianças, devemos tratá-las como crianças. É fundamental lembrar que a infância é uma fase de descobertas, brincadeiras e muito aprendizado. Nossas crianças merecem viver essa fase de forma saudável e livre de pressões adultas precoces. Ao romantizar relacionamentos amorosos